isso na Bíblia. Quem foi que disse que tem tudo na Bíblia? E aí, hein? Estamos aqui de novo? Estamos aqui de novo. Falando de quê, Doug? Falando que nem tudo tá na Bíblia, né? Por sinal, eu quero lhe fazer uma pergunta importante. Tem na Bíblia, Doug, que tudo tá na Bíblia? Não. Tem na Bíblia que nem tudo tá na Bíblia. Onde? Vamos mostrar pra vocês. João 20:30. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. E também no final do Evangelho de João, em João 21:25, diz: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Na segunda epístola de São João, capítulo 1, versículo 12, tem o seguinte: apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel em tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. 2 Tessalonicenses 2,15 diz: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: o que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que, por sua vez, sejam capazes de instruir a outros. Então a gente está vendo que nem tudo está na Bíblia. Muitas coisas foram faladas, foram ditas, né? Foram passadas por viva voz, por tradição oral, e que não estão aqui. Então a Bíblia mostra que nem tudo está nela. Nós católicos, nós temos um tripé, né? Um tripé, que forma a revelação divina, a revelação divina, que é o modo como Deus se revela aos homens. Então a gente tem as Sagradas Escrituras, a gente tem a tradição dos apóstolos e a gente tem o magistério da igreja. Isso. Tá? Lá em João 1 a gente vê, né, que o verbo habitou no nosso meio. Desde o princípio o verbo estava com Deus. Então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Tudo foi revelado em Jesus. Ele é a palavra de Deus. Às vezes a gente chama a Bíblia de palavra de Deus, mas na verdade a palavra de Deus, assim, por definição, é o próprio Cristo, o Logos do Pai. Tá? Exatamente. Então, Jesus se revelou de duas formas. Em coisas que foram escritas, que estão aqui, e em coisas que ele falou que foram passadas para os apóstolos. Os apóstolos passaram para os discípulos, né? E como por a gente aí... já viu na Bíblia, né? Acabou de ver. Pois é. Nem tudo está escrito. É tipo, sei lá, o sacramento da unção dos enfermos. Jesus, de momento, mandou você passar o óleozinho lá na testa, na fronte e nas mãos do doente para poder curá-lo nem nada. Mas no Novo Testamento a gente já vê São Tiago falando sobre isso, por exemplo. Então, quem falou isso para São Tiago? Jesus. Mas Jesus, não tem nada de Jesus falando sobre isso nos evangelhos. E aí? As pessoas acabam achando que a igreja nasceu da Bíblia, mas na verdade foi o contrário. E é importante dizer que a própria palavra de Deus é fruto da igreja. Tradição. Isso. Acertou, miserável. Tá tudo certo. Então, um exemplo bem prático. A gente vê lá o Evangelho de São Lucas. Aí São Lucas, lá, capítulo 1, capítulo 2, falando sobre Nossa Senhora e tal. A visitação. Jesus nascendo e tal. Tudo isso. Massa. Só que Lucas não estava lá, velho. Lucas não estava lá. Lucas não é nem apóstolo. Lucas ele é discípulo de São Paulo, que também não é apóstolo. Ele se chama como abortivo. Tem um detalhe. Lucas conheceu Jesus? E Lucas estava lá no nascimento de Jesus? Não estava. E como é que Lucas escreveu aquilo? Porque foi passado por tradição até chegar a ele, então ele anotou e pá e tudo mais. Às vezes o povo acha que, sei lá, Jesus sendo batizado no Rio Jordão. Aí tava alguém lá escrevendo. Exatamente. Assim, e Jesus estava lá, e a pomba no céu apareceu. Uma profissão, né? E não sei o que. Escriba. Escrivão, sei lá como. Escritor. Então, Jesus é a palavra de Deus. E Jesus explicou muitas coisas, deixou seus ensinamentos, o ensinamento do próprio Deus, já que ele é Deus. E muitos escreveram isso, só que muitas coisas Jesus explicou e simplesmente foi passando por tradição oral, não está nada escrito na Bíblia. Isso a gente chama de tradição dos apóstolos. Só que, no meio protestante, se existe a sola escritura, né? Que é o quê? Só a palavra. Só a escritura. Então, só basta a escritura e que cada um pode interpretar do jeito que ele entender. Porque você clama o Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe dar o dom da interpretação da palavra de Deus. Só que aí tem um problema gigante, né? Porque
abre as portas para diversas e inúmeras interpretações. Isso é um problema. Acontece que na Igreja Católica isso não tem perigo de acontecer. Por quê? Porque existe o magistério. Ele está aí para nos ajudar a entender e a interpretar a palavra e a tradição. O magistério está aí para nos dar limite mesmo e dizer, não, vá por esse caminho aqui, que esse é o caminho certo. Imagina aí, se cada um interpretasse a palavra do jeito que quisesse. Aí eu leio um versículo, interpreto de um jeito, tu lê e interpreta de outro, pronto. São dois Jesuses. Tá entendendo? Cada um interpreta de uma forma diferente. Tá entendendo? Não ia dar muito certo. Então, é o mesmo jeito, sei lá, a Constituição do Brasil. Se cada advogado, cada juiz interpretasse a Constituição, um determinado parágrafo, do jeito que ele quisesse, iam existir diversas interpretações e aí ia ser uma bagunça do caramba. Então precisa existir o STF, o Supremo Tribunal Federal, que diz a palavra última de qual é a interpretação correta daquele artigo da Constituição. Isso é o magistério da igreja. Então o magistério é como um STF, só que Na igreja. melhor também, né? É, tem o Papa e tem os bispos, né? É um Exato. pouquinho diferente. Mas é isso aí, explicação bem assim, seria Prática. isso aí. Dá pra entender. É o STF católico, o magistério. Olha aí. Tá? A gente tem que ter muito cuidado quando perguntarem isso pra gente, né? E onde é que está isso na Bíblia? Porque quando se a gente for tentar responder, a gente entra no campo já Minado. errado. Um campo minado. A gente já começa errado, porque nem tudo está na Bíblia. Exato. Então é diferente perguntar se uma coisa está na Bíblia e perguntar qual o fundamento bíblico dessa coisa, né? Isso é muito importante. Bem diferente. Os ensinamentos da igreja, todos eles Todos. têm fundamento Todos, tá aqui, bíblico, todos. fundamentação bíblica. Mas não significa que ele está escrito palavra por palavra. Mas tá aqui. Por isso que existe uma coisa muito interessante na igreja, sabe o que é? Dogma. Isso, pronto. É uma verdade de fé irrefutável. Irrefutável. E não tem as palavras lá escritas. Ai, não tem escrito na Bíblia assim, ó. Jesus é Deus. Encontre. Eu duvido. Não acha. É dogma. Aborto, vamos lá. Não tem nenhum canto da Bíblia dizendo onde é que está isso na Bíblia, né? Não tem dizendo aborto é pecado. Os próprios protestantes, eles sabem que abortar é errado, mas de onde eles estão tirando isso se não tem isso na Bíblia? Então, não está explícito na Bíblia, mas o fundamento bíblico está lá, não matarás. Nem tudo está na Bíblia, tudo está na revelação divina, que está na Sagrada Escritura, Na tradição. e quem interpreta verdadeiramente o magistério. magistério. Porque quem foi que recebeu as chaves de Cristo lá em Mateus 16, 18? Pedro! Que é quem hoje em dia? O sucessor? O Papa! Então, tudo que ligares no céu será ligado na terra. E tudo que desligares no céu, na terra será desligado nos dois cantos. É isso aí. Ei, vamos falar uma coisa massa sobre o Papa? Bora. Monsenhor Catão. Foi. Monsenhor Catão, nosso dirigente espiritual. Tá aqui a fotinha dele aqui. Vai aparecer no vídeo aqui assim agora. Monsenhor Catão. Conheceu o Papa, gente. Oi, oi. Muito especial. Fica registrado aqui. Foi um momento muito importante para a Casa de Evangelização. Foi aqui. O senhor Catão, ele foi visitar o Papa porque nesse ano ele vai fazer 60 anos de sacerdócio em dezembro. E ele teve a oportunidade de receber uma bênção papal e de entregar uma camisa da Casa de Evangelização. Entregou um presente também lá, um caderno com um recado para o Papa. Curta o vídeo, tá? Comenta aqui embaixo, coloca aqui embaixo o que é que você quer que a gente fale, explique pra você o que é que você tem dúvida, pra ajudar na A sugestão aí de outros vídeos, né? Temas e Exatamente. Então, compartilha no Facebook, compartilha Se com os inscreve no amigos. canal aqui, assim, ó, Se aqui, inscreve aqui, no aqui. canal e tudo. Faz tudo, você já sabe como Beleza, é. valeu, valeu. Tchau. Deus abençoe.